Olá, sexto ano! Hoje a nossa aula tratará sobre os verbos irregulares, no capítulo 20 do material. E esse conteúdo ele encontra-se a partir da página 86 do nosso livro. Então, inicialmente, eu vou aqui resolver algumas atividades que ajudam a construir o conceito referente aos verbos irregulares. Inicialmente, nós temos então um poema na página 86, que servirá de base para os nossos estudos. Antigamente, um retrato de tempos antigos me leva por seus corredores. As casas eram grandes, com tios, tias, avós. Nas cristaleiras, os doces dormiam e gatos de porcelana. As mães faziam bordados. Menino, cuidado, não mistura leite com manga. Atrás da casa, um rio passava. Rosiana Murray. Então, aqui nós temos um poema que faz uma reflexão, apresenta alguns aspectos relacionados de como eram as casas antigamente. Fala sobre os retratos que estavam nas paredes, de como eram as construções, que eram grandes, e mais algumas características relacionadas aos tempos antigos. Inicialmente, nós temos o exercício 1 da página 86, que diz: para tratar de casas antigas, o poema emprega alguns verbos no passado. Primeiramente, na letra A, está sendo solicitado o seguinte: circule os verbos que compõem o poema. Então, nós temos leva, que está no segundo verso do poema, me leva por seus corredores. Depois nós temos o verbo eram, no terceiro verso. Logo, na sequência, nós temos no quinto verso, dormiam. Depois, na sequência, no sétimo, as mães faziam bordados. No nono verso, não mistura leite com manga, mistura também é o verbo. E no último verso, nós temos o verbo passado. Na letra B, entre os verbos que você circulou, 2 não estão no passado. Explique o porquê. Então, aqui nós temos, primeiramente, o verbo leva, porque ele refere-se ao porta-retrato, que conduz o eu lírico às suas memórias. Ou seja, é algo que está ali fazendo com que ele lembra, faz com que essas memórias venham até a sua mente. E eu lírico, então, é a voz que fala no poema. E também o verbo mistura, que é o que representa a ordem da mãe. Então, por essa razão que esses 2 verbos não estão conjugados no passado. Os verbos conjugados no passado estão no pretérito perfeito, indicam uma ação ocorrida uma única vez. No pretérito imperfeito, indicam um hábito, uma ação que se repetia. No pretérito mais que perfeito, indica uma ação concluída no passado. Ou no pretérito imperfeito do subjuntivo, indica uma ação que teria ocorrido se as providências certas fossem tomadas. Então, é no pretérito imperfeito. E indica um hábito, uma ação que se repetia, a segunda opção. O exercício 2 da página 86 pede então para nós considerarmos os verbos misturar e levar. E a pergunta, a que conjugação pertence? Lembrando que nós sempre precisamos observar como esse verbo termina no infinitivo. E nesse caso, como ele termina em a ou em ar, ele pertence à primeira conjugação. Na letra B, indique como ficam esses verbos conjugados na primeira pessoa do indicativo, ou seja, quando nós o concordamos, quando nós o combinamos com o eu. Então, no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e também no futuro do presente. Então, fica eu levo,
Eu levei, eu levava, eu levarei, eu misturo, eu misturarei, eu misturava e eu misturarei. E aqui, um detalhe que é importante que vocês observem em relação a essa conjugação é de que tanto o verbo levar quanto o verbo misturar mantiveram a parte que é o radical, ou seja, a parte que contém a base do sentido, do significado do verbo, ela se manteve em todas as conjugações, tanto do verbo levar quanto do verbo misturar. E isso quer dizer, então, na letra C, que os verbos mantiveram a sua forma e só mudaram a terminação para indicar cada tempo e pessoa. Agora, nós temos o exercício 3 da página 87. Considere agora os verbos ser e fazer. A que conjugação pertence? No caso, eles terminam em er. E isso significa que eles pertencem à segunda conjugação. E na letra B, está sendo solicitado que seja feito algo semelhante ao que nós fizemos na questão anterior ao preencher a tabela. Indique como ficam esses verbos conjugados na primeira pessoa do indicativo. Então, agora, nós temos que conjugar o verbo ser e também o verbo fazer na primeira pessoa do indicativo. Também no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e no futuro do presente. Então, a resposta aqui fica: eu sou, no presente, no pretérito perfeito, eu fui, no pretérito imperfeito, eu era, e no futuro do presente, eu serei. Ou seja, o que aconteceu aqui? Houve uma mudança em relação à forma dos verbos. Aqui, o verbo ser. E no presente ele ficou sou, no pretérito perfeito fui, no pretérito imperfeito era, no futuro do presente serei. Isso significa que o verbo ele sofreu alteração de acordo com a conjugação, de acordo com a situação, com o tempo que ele está indicando. O mesmo ocorre com o verbo fazer. Fazer, transformado para o presente, fica eu faço, no pretérito perfeito eu fiz, no pretérito imperfeito eu fazia e no futuro do presente eu farei. Ou seja, também sofreu alteração. A única coisa que se mantém aqui na conjugação do verbo é a letra inicial. O restante sofre modificações. E ainda, nós podemos dizer na letra C, então, que os verbos modificaram muito a sua forma para indicar cada tempo em que foram conjugados. Então, por que é que nós estamos fazendo essa análise em relação a esses dois grupos de verbo? Primeiro, nós analisamos dois verbos que eram verbos que mantiveram a sua forma em todas as conjugações. Depois, nós analisamos dois verbos em que isso não ocorreu. E a conclusão a que nós chegamos é de que, quando o verbo mantém a sua forma na conjugação, ele é chamado de verbo regular. E todos aqueles modelos de conjugação que nós vimos nas aulas passadas, quando trabalhávamos com os verbos no modo indicativo, modo subjuntivo, eram verbos, na verdade, regulares, ou seja, eles tinham uma parte que se repetia em todas elas, apenas acabava modificando a sua parte final para indicar o tempo, para indicar a pessoa e todas as outras características que envolvem o verbo. Então, quando mantém, ele é chamado de verbo regular. Agora, quando o verbo ele sofre alteração na sua forma, ele não tem uma partezinha que vai se repetir em todas as conjugações, em todas as formas, o verbo é chamado irregular. Ou seja, ele não tem uma regularidade, ele não segue um determinado padrão. E exemplos de verbos que têm essa característica
verbo ser, o verbo estar, o verbo ter, o verbo haver, que são verbos auxiliares utilizados em locuções verbais e alteram a sua forma ao longo da conjugação. Então, os dois últimos exemplos que eu apresentei para vocês anteriormente, de dois verbos, o verbo ser e o verbo fazer, são considerados verbos irregulares, justamente porque eles sofrem essa mudança. Então, aqui nós temos os modelos de conjugação dos verbos que são irregulares, inclusive esses modelos também estão lá no livro de vocês, nas páginas 88, 89 e 90. E aqui nós temos então o verbo ser. Como vocês podem observar aqui, é só pegar aqui no primeiro caso, o verbo ser no presente no modo indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Ou seja, ele não mantém a mesma forma ou radical, ou seja, uma parte da palavra que mantém então o sentido. Ele sofre a alteração. Então, o verbo ser é um verbo irregular. O mesmo acontece com o verbo estar, que também sofre essas alterações. Ele é considerado também um verbo irregular e, como eu já disse, o modelo de conjugação está lá no material de vocês, é só vocês verificarem. Também o verbo ter, que segue essa mesma classificação, ele é considerado também um verbo irregular. E também, como exemplo desse verbo que não segue essa regularidade, vocês têm também o verbo haver. E claro, também outros verbos, não só esses verbos que foram apresentados, mas nós temos mais outros verbos que também têm essa característica, que são considerados como verbos irregulares. A tarefa referente à aula de hoje, vocês deverão resolver os exercícios 5 e 6 da página 91 e o exercício 7 da página 92. Até a próxima aula.